pensando aqui, vou ministrar uma palavra aqui que está me confrontando agora. Vou ter que parar aquele relógio ali. Enfim, mas feche seus olhos, vamos orar. Ore para que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração nessa noite, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Deus para que teu Espírito Santo possa mesmo ministrar ao nosso coração nessa noite, para que nós possamos renovar a nossa mente, Pai, e experimentar o sobrenatural da tua graça e do teu favor em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Sabe, queridos, nós fomos chamados para cumprir um propósito. Quantos dão glória a Deus por isso? Amém. Eu gosto muito de alguns textos, os irmãos, eu sempre estou falando, porque eu sempre estou trazendo isso à memória e declarando, né? Então, lá em João 15:16 fala que não fosse vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros para que vás e deis fruto, amém? Então veja, você não está aqui por acaso, você está aqui porque o próprio Deus te escolheu, apesar do seu estilo de vida. Ele te escolheu, Ele te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Então não é porque você veio, porque você estava por uma dificuldade A, B ou C, isso foi só a pavimentação para que você tivesse uma experiência com Deus, e essa experiência te marcasse de uma forma definitiva, amém? Então tem dias das nossas vidas que são marcos nas nossas vidas, né? E isso é algo extraordinário, mas veja, muitas vezes as pessoas elas têm uma experiência, ou elas têm um estilo de vida antes de conhecer o Senhor, e aí elas, apesar de ter uma experiência, às vezes elas trazem algumas formas de pensar, e para viver no reino de Deus, não dá certo. Então Deus ele vai observar isso, Ele vai olhar para você, e Ele vai atrás de você, para que você renove a sua mente, para que você tenha uma experiência definitiva. Então muitas pessoas elas têm o estilo de vida de viver no vitimismo. Qual que é o problema do vitimismo? O problema do vitimismo, aleluia, acertaram, vitimismo, é que eu sou gago, às vezes eu pulo agulha. Então qual que é o problema do vitimismo? É que o vitimismo é uma barreira para que você não experimente o sobrenatural de Deus. Então você vai viver na sua vida cristã, mas quando acontece alguma coisa e você se coloca na posição de coitadinho de vítima, isso é uma barreira para você experimentar o sobrenatural, para você experimentar o favor de Deus na sua vida. E aí quando você entra nessa posição, você fica se lamentando, murmurando, ó vida, ó céu, ó azar. Principalmente você tem um pouco de idade, você assistiu muito Lip Hard lá na sua infância, e aí você fica com essa frase, ó vida, ó céu, ó azar. Você fica reclamando e murmurando, se coloca na posição de vítima. Se colocou na posição de vítima, você deixa de olhar para Cristo. Deixou de olhar para Cristo, você deixa de viver o sobrenatural, o extraordinário. E aí você fica focado nos problemas, focado nas questões, e muitas vezes, quando isso acontece, muitas vezes você tenta fugir do cenário, daquilo para o qual Deus te chamou. Então deixa eu dar um exemplo aqui. Eu vou falando aqui, porque se eu for ler, depois eu passo o esboço para os irmãos. Então deixa eu dar um exemplo de Pedro aqui. Pedro era um discípulo destemido de Jesus, ousado, desbravador, e aí ele sempre era muito proativo. E aí Jesus está partindo, faz ali na Santa Ceia, e fala, olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes. O que ele fala? Eu? Vou falar com as minhas palavras aqui, amém? Fala o quê? Eu de jeito nenhum. Eu jamais vou fazer isso. Não vou te negar nunca. Vou morrer contigo. Mas, passado algumas horas, o que acontece? Eles prendem Jesus e começam a bater em Jesus, e Pedro está lá olhando de longe, alguém fala, ei, você não é aquele que andava com Jesus? O que ele faz? Ele nega Jesus. Agora, você acha que ele negava como? Não conheço ele. Ele negava como os demais estavam negando Jesus, xingando Jesus.
para se fazer como os demais, para falar, não, eu não sou dele, todo mundo fazia, é você não. Aí as pessoas falam, bom, ele está xingando também, não deve ser. Ele faz uma, ele faz duas e faz pela terceira vez. Nessa terceira vez, Jesus fita os olhos nele. Nesse momento, você acha que esse fitar dos olhos de Jesus era como da sua esposa? Eu não te disse. Quem está fazendo casais comigo aqui? Não era um olhar de acusação. Não era um olhar de falar assim, olha o que você fez, não te falei, olha aí. Não, ele já tinha avisado Pedro antes. Para quê? Para que quando isso acontecesse, ele permanecesse na posição de crer, uma posição de fé. Ele olhou e falou, olha, eu te avisei, permanece firme. Mas o que acontece? Quando Jesus chama Pedro, ele diz o seguinte, olha, não serás mais pescador de peixe, agora você vai ser, doravante vai ser pescador de homens. E desde então ele passa ali 3 anos e meio quase com Jesus ali, evangelizando, experimentando ali o sobrenatural, juntamente com Jesus, a palavra de Deus diz que a primeira ministração de Pedro, né, um homem que era pescador, alguém que todo mundo ali conhecia, sabia que ele era o pescador de peixe. Pescador geralmente não usa um perfume francês, principalmente naquela época, estava ali e tudo mais, mas todos o conheciam. Ele vai, ministra debaixo do poder de Deus, de Jesus, e 3.000 pessoas se convertem. Né? Então veja, o que é isso? É o poder de Deus. Mas até ele chegar nesse patamar, ele havia negado Jesus. Havia negado Jesus. E quando ele nega Jesus, ele tinha um propósito para ser feito que se cumpriu lá na frente. Mas nesse interim, né, até o propósito de Deus se cumprir de uma forma cabalmente através da vida dele, o que ele faz depois que ele nega Jesus? Ele esquece do propósito de Deus. E agora ele volta a pescar. Literalmente. Aquilo que Deus deu de direção para ele fazer, que tinha a ver com o propósito da vida dele, ele abandona. E volta a pescar. Volta a pescar. Mas é interessante que Jesus é crucificado, ele morre, mas no terceiro dia Jesus ressuscitou, amém? E aí nós vemos na palavra de Deus que depois Jesus ressuscita e ele manda um recado. Manda chamar os discípulos e a Pedro. Que coisa interessante. Acho que está lá em Marcos 16, 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Então veja, ele está mandando, ele fala aos discípulos e fala para Pedro. Por quê? Pedro, ele não se considerava mais um discípulo. Ele voltou a fazer as coisas da vida passada, da vida antiga. Ele falou, não tem mais jeito para mim. Aquela experiência que ele tinha tido com Deus, para ele agora, ele fugiu. Voltou a fazer as mesmas coisas. Fugiu do propósito de Deus. Ele entrou na posição de vítima, isso não é mais para mim. Mas a boa notícia é que Jesus sempre vai atrás dos seus filhos. Essa é a boa notícia. Então não adianta você tentar fugir do propósito de Deus para o qual Ele te chamou, para o qual Ele te escolheu. Não adianta você fugir. Então se Deus te chamou para ser médico, seja médico. Ah, não, mas a primeira dificuldade é querer fugir. Chamou para ser vereador? Não ganhei de saber, vou fugir. Não faça isso. Se você tem convicção do seu chamado, não abra mão. Quantos estão compreendendo? Mas muitos, em momentos de pressão, em momentos de frustração consigo mesmo, e aí talvez essa seja a pior das frustrações, porque às vezes nós nos frustramos com outras pessoas. Sim ou não? Então, se você é casado, em algum momento você já se frustrou com o seu cônjuge.
se frustrou com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, com os parceiros. Em algum momento você se frustrou. Por quê? O homem, ele é falho. Em algum momento vai acontecer isso. Mas muitas vezes a aliança checada é nesses momentos. Quando minha esposa se frustrou comigo, é aí que a aliança é checada. Quantos estão compreendendo? Então veja, Jesus tinha uma aliança com Pedro, e apesar das decepções que ele estava consigo mesmo, Jesus não quebrou a aliança com ele, e vai atrás dele. Isso é algo extraordinário, amém? Então veja, as nossas vidas, elas são feitas por marcos, sejam marcos naturais. Então vou dar um exemplo, o ano passado eu tive um marco na minha vida, porque desde que eu tive os meus filhos, eu nunca tinha ido viajar sozinho com a minha esposa. Sempre levava os filhos. Sempre. Porque não tinha quem deixar e também sempre levei, né, para viajar. Mas aí eles cresceram, né, já sabem se defender e tudo mais. E aí nós fomos viajar pela primeira vez depois de muitos anos sozinho. Isso foi um marco na minha vida. Quantos estão compreendendo? Marco de bênção. E aí o que é? Mas isso é algo natural. É um marco natural, está aqui na minha memória, mas é algo natural. E qual que é o grande problema? É quando você vive a sua vida em função de marcos naturais. É bênção, você viajar, foi um marco na minha vida, foi bênção. Mas eu falo, esse negócio é bom demais. E aí você começa a viver a sua vida só com marcos naturais. Qual que é o problema disso? É que você vai viver uma vida natural. Mas Deus te chamou para viver uma vida sobrenatural. Sobrenatural. E quando você está buscando tão somente as coisas naturais, é questão de tempo de você desanimar, é questão de tempo de você se frustrar consigo mesmo. E aí você para no meio do processo. Então nós vemos dentro da palavra de Deus experiências sobrenaturais que mudaram o destino de homens. Experiências sobrenaturais que definiram um tempo para um povo. Esses dias eu ministrei sobre a conversão de Saulo. Então Saulo, ele era alguém extremamente reconhecido na sociedade, discípulo de Gamaliel, que era o bambambam da época. E aí, o que acontece? No meio desse processo, ele está indo lá, atrás da igreja do Senhor Jesus, mas no meio do processo, uma luz forte vem de tal maneira, mais forte que o sol do meio-dia, e ele tem uma experiência com Jesus. E ele ouve, Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja, ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja. E essa foi uma experiência que mudou o destino da sua vida. Ele não se chamou mais Paulo, se chamou Saulo, e agora antes ele perseguia para matar os cristãos, agora ele evangelizava e dava a sua própria vida em função dos irmãos, da igreja. Que coisa extraordinária! Isso foi uma experiência sobrenatural na vida de Saulo, que mudou todo o seu destino. E por que essa experiência mudou o seu destino? Ele vivia de sobrenatural em sobrenatural. Ele não estava mais atrás das experiências naturais. Ele não estava mais atrás disso. Mas aonde ele chegava, ele fazia diferença. Aonde ele chegava, ele fazia diferença em favor do Evangelho. Quantos estão compreendendo? Quantos querem fazer a diferença em favor do Evangelho? Aleluia. Então veja, nós fomos chamados para fazer a diferença. Agora nós só conseguimos fazer a diferença se nós vivermos de uma forma sobrenatural. Alguns decidiram viver de uma forma natural. E aí você vai ter um casamento natural, você vai administrar seus recursos de uma forma natural, você vai educar os seus filhos de uma forma natural, você vai se relacionar de uma forma natural, mas isso é igual o iogurte, tem prazo de validade, uma hora zeda.
vai ter uma insatisfação interior, porque você não foi chamado para viver de uma forma natural. Você foi chamado para experimentar o sobrenatural em cada quadrante da sua vida. Não aceite menos do que o sobrenatural, porque o homem ele tem um poder de adaptação. Tem um poder de adaptação. Ele consegue até se acostumar com aquilo que é ruim. Até com aquilo que está ruim ele se acostuma. E aí você pergunta para a pessoa, está tudo bem? Ele fala, está ruim, mas está bom. Hã? Que conversa é essa? Isso é conversa de alguém que se acostumou viver de uma forma natural. Está ruim, mas eu vou viver assim mesmo, é o que tem para hoje. Não aceite isso na sua vida. Não ande na passividade. Isso fala de uma passividade natural. Mas Deus não te chamou para ser passivo. Deus te chamou para fazer a diferença, para viver o sobrenatural. Amém? E eu queria falar de alguém que vivia esse estilo de vida sobrenatural. Isso foi só a introdução. Minha esposa já fez assim, ó. Quantos me dão mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 30, está sobrando. Então vamos lá, vou ser bem breve. Minha esposa já fez assim. Vou ser bem breve. Eu queria falar sobre a vida de Josué. Pastor, quem era Josué? Josué, ele era discípulo de Moisés, era o aprendiz de Moisés. E aí o que acontece? Os irmãos conhecem a história de Moisés. Moisés significa libertador. Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito. E para libertar, ele teve que viver muito sobrenatural. Ele abriu o Mar Vermelho, passou com todo o povo. No deserto, era muito sobrenatural. No deserto, os irmãos sabem que não adianta você plantar que não vai colher se não tiver um sistema de irrigação. Hoje em dia consegue-se fazer isso por conta do sistema de irrigação. Mas na época não tinha sistema de irrigação. Então não tem o que se plantar e nem colher. Mas Deus todo dia mandava o maná. Todo dia é muito direto. Na verdade, ele mandava de segunda a sexta. Porque na sexta-feira, de domingo até quinta-feira, porque na sexta-feira ele mandava a porção dobrada, porque sábado era o dia do descanso. Ele fez o homem no sexto dia, e no sétimo dia, ele desfrutou do homem, ou seja, eu e você fomos feitos para desfrutar de Deus. Se você não entender isso, se você não entender que você está debaixo do favor de Deus, você sempre vai andar esbaforido, preocupado. Essa é um sinal de que você não está confiando em Deus. Você ainda está confiando na força do seu braço. Então você precisa entrar no descanso. É um contraditório. Não é que você tem que ficar na rede de meia. É o descanso de sabendo que Deus guerreia as tuas guerras. E no meio do processo dessa guerra, não haverá impossível para o nosso Deus. Você precisa ter essa ciência. E Josué é interessante que, quando nós lemos no texto, eles estão às portas de Canaã para entrar, mas não entram. Moisés não entra, porque ele morre. Mas aí fala, agora vocês vão andar com Josué. Que coisa. Nessa hora, você já se colocou na posição de Josué? Você tem que substituir Moisés, o cara que abriu o Mar Vermelho, o cara que feriu a rocha e saiu água da rocha. Você já pensou? No mundo do futebol, assim seria como você substituir. Essa geração eu gosto mais da passada, viu, Zé? Substituir o Garrincha, aí você foi longe demais, aí você entregou a idade. Ronaldinho, seja o Fenômeno, ou seja o Gaúcho, já pensou? Ó, você machucou, substitui lá, você fala, mas eu? De jeito nenhum, perna de pau do jeito que eu sou? Fala, é você mesmo, mais ou menos isso.
E aí Deus, ele sempre estava aqui afirmando a palavra, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Vamos ler lá em Josué. Espera aí. Josué capítulo 1, vamos ler do princípio. Rapidinho. Olha só Deus afirmando. Capítulo 1, verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. E aí ele começa a falar: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. E ele começa a afirmar ali, né? Vamos adiantar aqui para ler aqui. Deixa eu falar aqui. Verso 7. Verso 6, quer dizer. E ele fala assim, ó: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra sob juramento prometido dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso. Ou seja, ele está afirmando, seja forte, seja corajoso. Por que Deus está afirmando? Porque é um momento em que ele está olhando, mas espera aí, o Senhor está me chamando, e Deus está falando, seja forte e corajoso. Fala uma vez, fala duas vezes, ele vai afirmando isso. Porque agora ele se coloca na posição de fazer as coisas extraordinárias que Moisés fazia. E ele vai afirmando isso daí. Tão somente, verso 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de te fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Verso 9. Então ele dá toda essa direção. Aí ele faz ele pergunta. Verso 9 ele fala assim: não tu mandei eu? Deus está falando com ele. Ou seja, ele ainda está de uma forma insegura. Deus, eu não te falei já, menino? Já viu quando você fala uma coisa para o menino, você fala uma vez, duas vezes, e a pessoa fala, acho que eu não consigo. Fala, mas eu não te falei para você fazer, vai lá e faz, resolve. Então veja que nesse processo, Deus está afirmando a identidade dele, por quê? Deus ia fazer coisas extraordinárias na vida dele e através da vida dele. E ele fala, não, tu mandei ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa era a palavra, o Senhor era com ele. Mas ele começou às vezes de uma forma insegura, olhando, será que vai dar certo, será que não vai dar? Normal, mas, depois de uma palavra, 2, 3, 4 vezes, quando ele decide e abraça o propósito de Deus, aí mais nada detém ele. Na sequência, o que acontece? O povo ainda fala para ele assim, olha, se você for como você era com Moisés, nós vamos te seguir. Mas aí o que acontece? Na sequência, Deus tinha falado para ele o quê? Vai lá e passa o Rio Jordão. Então veja, Moisés ele abriu o mar, mas o Rio Jordão era um rio. Ele chega lá, e o rio para. Eu fico pensando, deve ter subido um paredão. Você não fica imaginando quando você lê a palavra de Deus, sim ou não? Eu fico imaginando, subiu um paredão e todo o povo passou e entrou em Canaã. Entrou em Canaã. A promessa de Deus começou a se cumprir. Por quê? Porque um homem de Deus se posicionou segundo a direção. Foi afirmando, você vai conseguir, Josué, você vai conseguir, ser forte e corajoso, Ele criou coragem, se encheu de fé, e aí ele deu um passo de fé. A hora que ele começa a dar um passo de fé, ele pega e o rio para. Ele fala, agora mais nada me detém. A primeira cidade, Jericó, a cidade mais fortificada que tinha, eles vão lá e guerreiam sem desembainhar uma espada. E ele percebeu que o Senhor de fato era com ele.
E aí ele começa a responder esse chamado de uma forma sobrenatural. Então veja, eu e você fomos chamados para guerrear as guerras que nós temos no nosso dia a dia, não é de uma forma natural, mas é de uma forma sobrenatural, seguindo a direção de Deus. Às vezes nem faz muito sentido. Eles chegam lá em Jericó, todo mundo pensando que ia sacar a espada, ele fala, não, vamos dar umas voltas aqui, cada um com um cântaro, e nós vamos quebrar o vaso, vamos, enfim, tocar as trombetas, e era uma coisa que aparentemente, de uma forma natural, não fazia sentido, mas porque ele seguia a direção de Deus, e o sobrenatural não faz parte da lógica humana. Às vezes Deus vai te pedir algo para você fazer, e aquilo é algo sobrenatural, que é um marco na sua vida. Então veja que na vida de Josué, ele foi experimentando, ele ficou observando, aprendendo, mas depois Deus chama ele para um patamar maior, ele para o rio, ele vence Jericó, ele vence Ai e se torna um grande guerreiro, um grande conquistador. Agora veja, as guerras, elas paravam? Não param. Porque tem muitas pessoas que falam, vou tirar férias, porque olha, é muita luta. Deixa eu te falar, às vezes até nas férias tem luta, irmão. Quando já tiraram férias e passaram uma luta? Oh Deus. Então veja, agora o que acontece? Todas as coisas, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O que significa? Isso significa que quando eu e você estamos debaixo do propósito de Deus, daquilo para o qual nós fomos chamados, nós vamos vivendo de uma forma sobrenatural e não vai nos faltar os recursos, não vai nos faltar o poder para que isso aconteça. Então nós estamos aqui no meio de um projeto, nós temos um alvo, e se você abraçar esse alvo, esse projeto, você vai experimentar o sobrenatural. Então nós desafiamos aqui para nós batizarmos 50 vidas esse ano. Já batizamos algumas. Alguns falam, mas será? Eu já evangelizei tanto, você está fora. Por quê? É a forma que você pensa, você já determinou que você não quer. Mas se você abraçar e falar, eu tomo posse disso, eu vou batizar alguém. Nunca batizei alguém. Mas na grande comissão falou o quê? Ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você nunca fez isso, você precisa cumprir a palavra de Deus, porque senão você está andando só de uma forma natural. Mas quando você busca o reino, as demais coisas, elas vão sendo acrescentadas. E essa é a grande inversão de valor que o diabo tenta colocar, introjetar na sua vida. Você fica olhando as coisas naturais, fala, meu vizinho tem um carro novo, agora eu preciso comprar um carro novo. Quem te falou isso? Você precisa chegar ele para Jesus. Não entrar numa competição natural. Porque se você entrar numa competição natural, você vai perder. Isso é o ringue que o diabo ele arma para você entrar. A hora que você entra, você perde. Então tem guerras que você não tem que entrar, mas aquelas guerras que o Senhor faz parte, e dentro do propósito de Deus você está inserido, essas você tem que guerrear com a convicção de viver o sobrenatural e vencer de uma forma sobrenatural. Sem religiosidade. Sem saber que você está debaixo do favor de Deus. E não vai faltar nada, para o poder de Deus operar. Então veja, deixa eu ler com os irmãos aqui, o que aconteceu com Josué. Projeta lá para mim, Josué 10, verso 12, a partir do verso 12. Deixa eu te contar o contexto aqui, de Josué. Olha só, alguns reis haviam se reunidos para lutar contra o povo de Israel. Então veja, todos os reis dos amorreus que habitavam nas montanhas se ajuntaram contra o povo de Israel. E aí o que acontece? Josué fica sabendo daquilo, ele se posiciona, mas no meio da guerra era o seguinte, sabe que o dia, quando fala a palavra de Deus, o dia é o dia mesmo, hoje a gente fala o dia, a gente fala de 24 horas. Mas naquela época o dia era de fato, das 6 da manhã às 18 horas. E no meio da guerra o que acontece? Josué é um grande guerreiro, e ele começa a observar, eram 5 reis, e ele falou, olha, nós estamos aqui no meio da guerra e nós precisamos liquidar eles enquanto tem
é dia, é estratégia de guerra. Por quê? Se escurecesse, eles iam se reunir, se reestruturar, e eles poderiam perder a guerra. E aí, como que se faz isso? Como é que nós podemos ganhar essa guerra durante o dia? A guerra está acontecendo. Quantos aqui tem alguma guerra? Você entende que você está em algum quadrante da sua vida, você está numa guerra? Quantos aqui? Deixa eu ver. Erga a sua mão, deixa eu ver. Muitas pessoas, nós estamos no meio de uma guerra, mas existe uma forma de guerrear. Às vezes você fala, fazer o quê? Não tem jeito. Já perdeu a guerra. Agora, quando você se posiciona, e você está debaixo do favor de Deus, seguindo a direção de Deus, guerreando a favor da igreja, a favor de Israel, aí não tem jeito, não há limites para Deus. E eu quero ler com os irmãos aqui exatamente o que aconteceu, porque no meio dessa guerra ele falou, opa, peraí, para nós ganharmos, nós precisamos acabar com os nossos inimigos enquanto há luz do dia. O que ele faz? Ele fala para o sol e a lua parar. Que coisa extraordinária. Você já pensou isso de uma forma natural? Eu não sou físico e astrólogo, mas acredite, se o sol parar, se a lua parar, não tem mais nada na face da terra, acaba tudo. Mas isso foi exatamente o que aconteceu. Algo improvável aos olhos naturais, mas para o nosso Deus não existe improvável. Não existe impossível que Ele não possa fazer. E olha o texto aqui, verso 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse, na presença dos israelitas, sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Aleluia. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Que coisa extraordinária, o sol parou, queridos. O sol parou. Verso 14. Não houve um dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O que está dizendo o texto aqui? Olha esse verso 14, não houve um dia semelhante, nem antes nem depois, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O que significa, irmãos? Significa que Josué estava a favor da igreja, a favor do propósito para o qual ele foi chamado. E quando você está inserido no propósito, não importa se foi para ser médico, dentista, lavador de carro, não importa qual a profissão que você está, dona de casa, padeiro, não importa qual foi a profissão que você foi chamado, mas se você está nesse propósito de Deus, o Senhor vai ser contigo em todo e qualquer momento. Agora, se você está vivendo sua vida só para ficar rico, muito provavelmente a história da sua vida é uma vida de frustração e muita decepção. Pastor, quer dizer que Deus não me chamou para ficar rico? Veja, Deus é Pai, e é fato que todo pai quer que seu filho prospere. Quantos aqui são pais? E ele vai investir de tudo, mas se o filho não quer, não tem jeito. Não tem jeito. Tem filho que é cabeça dura. Se o filho não, você fala, faz isso, o filho não faz. Você fala, estuda, menino, o menino estuda. Não dá para você introjetar dentro da cabeça dele. Você pode orientar. E isso que o Senhor faz comigo, com você. Nós somos filhos. Ele nos ensina. Mas a palavra de Deus diz o quê? Primeiro buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso significa que quando você busca o reino de Deus, sabendo que é Ele que vai te prosperar, sabendo que tudo é dEle,
E aí você vai entrar num tempo de favor de Deus, onde você vai prosperar como nunca antes. Você nem vai precisar fazer muita coisa, mas as coisas vão chegar, as conexões vão chegar até você. Quando você menos espera, você fala, eu não tenho recurso. Você não precisa ter, você só precisa crer que o Senhor é contigo e descansar. E no tempo oportuno, você vai prosperar como nunca antes. Quantos estão compreendendo? Mas você precisa o quê? Está respondendo esse chamado, debaixo do favor de Deus. Se você sair fora do favor, aí você assume riscos. Mas Josué tinha aprendido com Moisés. No deserto, eles só andavam debaixo da nuvem. A nuvem representava a presença de Deus. Sabe, nós não podemos andar fora da presença de Deus. Quando você entende o chamado, o propósito de Deus para a sua vida, e você decide entrar nesse propósito de Deus, isso não quer dizer que não vai ter crise. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Sabe qual que é a boa notícia? É que se você está debaixo do favor de Deus, no propósito de Deus, ainda que hajam as dificuldades, o Senhor é contigo, e a vitória é certa, é notória, é fato, você só precisa crer. Às vezes nós vamos pedir alguma coisa e nós falamos, não vou falar não, porque talvez sua mãe falava que você não podia falar por conta do olho gordo, talvez só minha mãe falava isso, sua mãe talvez nunca falou isso, e aí nós não falamos porque não cremos, porque quando você crê, você verbaliza. Tempo atrás nós ministramos aquele livro do pastor Aloysio, porque criei, então falei. Comece a falar, comece a declarar as boas novas. Pastor, eu não estou vendo. Quem diz que você precisa ver? Você precisa crer. Crer, tão somente crer. Aqui eu penso que Josué, ele cria tanto, ele já tinha experimentado tanto nesse processo de glória em glória, de vitória em vitória, ele já tinha tanto essa convicção, que o Senhor era com ele, que ele não parou para fazer alguma coisa, ele estava no meio da guerra. No meio da guerra você fala, porque tem que acontecer. Às vezes eu vejo minha esposa está numa guerra na cozinha, irmãos. As crianças chegando da escola, ela tem que sair, e aquela coisa toda. Às vezes eu chego lá em casa, ela só fala um negócio. Eu chego em casa, estou entrando na porta da cozinha, ela fala, pega o molho de tomate. Ela está dando risada. No meio da guerra, ela está lá, toda esbaforida. Ela fala, oh meu amor, em nome de Jesus, pega um molho para mim. Sabe, tem coisa que a fé é tanta, que você só vai abrir a sua boca. Jesus falou que nós faríamos coisas maiores do que Ele. Você precisa ter uma fé tamanha, para que se necessário o sol parar, você fala, sol para, eu preciso concluir isso hoje, eu preciso vencer essa guerra, é hoje. Você precisa exercitar essa fé. Mas às vezes nós falamos o quê? Baixinho. E se não for? E se não for? E se eu falar? E se não for? Continue falando, continue insistindo. Não é porque não foi. Certa vez o pastor estava falando que morreu lá num sítio lá, e aí o sítio vizinho lá, o rapaz estava passando mal, e aí foram chamar ajuda no sítio vizinho, mas quando chegou o rapaz estava morto. E os crentes estavam lá. Aí chegou lá, o rapaz chegou e falou assim, ele morreu? Morreu, não tem mais o que sabe fazer. E ele falou assim na frente de todo mundo, ele falou assim, pois eu vou orar e ele vai ressuscitar agora. Todo mundo parou. Aquele irmãozinho foi lá, orou. Sabe o que aconteceu? Nada, ele não ressuscitou. Falar, pastor, achei que você ia falar que ia ressuscitar. Não ressuscitou. Mas por que eu estou dando um exemplo disso daí?
conta da fé. Ele está exercitando a fé. Se ele permanecer, ele vai orar e vai ressuscitar mortos. Esse é o problema. Muitas vezes nós paramos, nós criticamos. Ah, você viu lá, orou, não aconteceu nada. Aí você para. Isso é reputação. Joga fora a reputação. Sirva a Deus. Decida viver o sobrenatural. Volta para casa assim, ó, passei vergonha. Fala, dessa vez não ressuscitou, mas na próxima vai. Isso vai gerando uma fé tamanha, que vai chegar uma hora que você não vai fazer nada, você só vai falar, e as coisas vão acontecer. Eu perguntei uma vez para o Davi Feijoli, que ele flui naquela questão de cura. Ele esteve aqui, ele começa a falar, você agora, o pessoal começa lá a crescer a perna e tal, e eu, na verdade foi o pastor de São Bernardo, nós saímos para jantar, e ele fez uma pergunta, pastor, mas como é que você fala e acontece? Como que acontece? Ele falou, eu não sei, eu só sei que o Senhor vai fazer, e eu só falo. O que é isso? É alguém que já está experimentado numa medida de fé, que aí você precisamos crescer. Não é só uma questão de palavra. O apóstolo Paulo falava, não é só questão de palavra, mas também de demonstração de poder. Nós precisamos ser uma igreja que não flui só na palavra. Então, se você está preocupado só com a palavra e até desmerece o louvor, para tudo. Chegue mais cedo, ore. Fala, eu quero viver o poder. Comece a sonhar e viver o sobrenatural de Deus. Comece a sonhar e viver o poder de Deus diante dos seus olhos. Os dons estão aí. Nós vamos ter encontro agora. Comece a falar, Senhor, me usa, com palavra de conhecimento, sabedoria, com dom de cura. Essas experiências, elas vão marcando a sua vida, para guerras que estão diante de nós, e quando elas aparecerem, você só vai falar, para o sol, e Deus está na guerra, porque o texto diz que o Senhor estava lutando por Israel, Deus está na guerra, e às vezes você não vai ter tempo. Quando você está no meio da guerra, você não tem tempo para ficar parando, e agora? Hora não hora, vai acontecer, não vai acontecer. Vai acontecer! Estou entrando em casa, mas é guerra, ela está lá, aquela louça, aquele negócio, ela só fala, pega o molho. Eu não falo, mas você não falou nem oi, amor. Ela está na guerra, filho, na guerra. Tem um momento, ela fala outras coisas, mas no momento da guerra, nós executamos, nós fazemos. E o Senhor é assim também. Então, se você decidir entrar na guerra, você vai abrir a sua boca com fé, sabendo que o Senhor é contigo. Ser forte e corajoso. E você vai abrir a sua boca, e o Senhor vai começar a movimentar, e as coisas vão acontecer diante dos seus olhos. Mas veja, qual que é o problema? Não pare de guerrear. Às vezes você fala e fala, vamos ver se vai parar. No meio da guerra, queridos, não dava para ele falar, sol para, deixa eu ver se está parando, deixa eu ver, não tinha como ele medir. O pau estava quebrando, ele continuou guerreando, continuou matando os inimigos, ele e todos, eles foram perceber depois que havia se passado um dia inteiro quase, um dia inteiro, eles não pararam, ó, rapaz, não é que parou, vamos ver agora eclipse, nós estamos em guerra, você não pode parar, vamos ver se eu vou para a cela, vamos ver se eu vou para o encontro, nós estamos em guerra, vou ver se eu oro, eu vou ver se vem quarta-feira na oração. Deixa eu te falar, não quer guerra, fica em casa, descansa lá. Isso não quer dizer que você não vai desfrutar dos despojos de guerra, o Senhor vai te abençoar da mesma forma, Davi, quando foi lá em Ziclag, e eles guerrearam, alguns falaram, não, nós que guerreamos. Davi falou, nós vamos repartir tudo igual. Isso é a favor de Deus. Mas as experiências do sobrenatural são só aqueles que estão em guerra. São só aqueles que se posicionaram. São só aqueles que falam, eu decido ser um vencedor.
Lá em Apocalipse fala, ao vencedor Apocalipse 2 fala, ao vencedor darei, ao vencedor darei. Eu quero receber tudo que é meu por direito que Jesus deixou naquela cruz. E eu não preciso esperar o Senhor Jesus voltar, não. Eu posso desfrutar nesse tempo agora, presente. Você pode desfrutar nesse tempo presente. Só se posicione em fé, crendo que o Senhor é contigo. Pastor, mas é algo que eu tenho, é difícil demais. Pois é, sua boca, você é uma boca profética. Se você falou que é difícil demais, a palavra de Deus diz que o poder da vida e da morte está na língua. Se você está falando que é difícil demais, é o que você vai ter, dificuldade. Mas se você olhar o sobrenatural, você olha o cenário, é difícil. Mas eu creio que o Senhor vai fazer, começa a declarar. Se você está no propósito, comece a experimentar. E você vai viver o sobrenatural em nome do Senhor Jesus. Quantos querem dar glória a Deus? Aleluia. Sabe, este foi um dia memorável na vida de Josué. Um dos dias memoráveis. Um dos dias memoráveis. Teve muitos outros. Mas eu te pergunto, você quer viver que tipo de vida? Uma vida natural, que é acordar, trabalhar, ganhar pouco, e no final do mês faltar, e aí você fala, tem que trabalhar mais e mais? Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para viver no sobrenatural. Deus te chamou para prosperar como nunca antes. Sabe, se você está passando uma dificuldade financeira, se posiciona, entra nessa guerra, se posiciona de uma forma sobrenatural, comece a determinar a vitória. Eu trabalho com vendas, está difícil. Fala para o Senhor, essa semana, vai vir cliente do norte, do sul, do leste e do oeste. Mas se vai vir cliente, faça alguma coisa também. Estou sem cliente, vou ficar dormindo até mais tarde hoje. O maná, se você acordasse tarde, ele derretia. Faça a sua parte, aquilo que compete a você. Experimente o sobrenatural, o favor de Deus. Quantos estão compreendendo? Sabe, esses são os dias. Você pode viver de uma forma natural e nada contra esse estilo de vida, mas também não reclame da vida que você escolheu. São escolhas. Eu escolhi ser mais do que vencedor em Cristo. E entrei no propósito de Deus. Abri mão de muita coisa, mas vai valer a pena. Então nós vamos ceiar agora. Nós vamos ceiar. A Santa Ceia para muitos é apenas uma liturgia da igreja. Às vezes a Santa Ceia para você é só uma liturgia. E aí você fala, hoje é dia Santa Ceia, hoje eu não posso faltar. Veja, você precisa fazer da Santa Ceia um dia memorável na sua vida. Um dia de um marco. Porque se a Santa Ceia para você for só tomar um suquinho de uva e comer um pedacinho de pão, isso é uma forma natural de você enxergar a Santa Ceia. Quantos estão compreendendo? Mas se você entender que a Santa Ceia é quando você faz, diante do mundo espiritual, você está dizendo, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu vou comer agora do corpo, vou beber do sangue. Isso para o mundo espiritual está dizendo que você tem uma aliança com Deus. Você precisa tomar Santa Ceia tendo essa clareza, que isso é saúde, isso é vida. Pastor, mas às vezes é pão italiano, eu já uma bisnaguinha. Aí alguns pegam e falam, nossa, o pão italiano era melhor.
Oh Deus, tem misericórdia. Não é questão de ser um pão italiano ou uma bisnaguinha. Isso aqui é o corpo de Cristo, que morreu por vós. E quando você compreende isso, e você faz da Santa Ceia, não um ato religioso, não um ato de, hoje eu não posso faltar. Mas quando você entende e faz isso, de um ato profético, você não está comendo um pedaço de pão, você está comendo saúde, poder, vida. É isso que é a Santa Ceia. Mas muitos não compreenderam ainda. Muitos falam, pastor, eu vou lá porque é Santa Ceia, e tem que tomar Santa Ceia. Deixa eu te dizer algo, você não precisa vir até a igreja para tomar Santa Ceia. Você pode fazer isso na sua casa, com a sua família. E eu estava pensando aqui, eu estou numa guerra também, irmãos, porque às vezes os irmãos acham que pastor não tem guerra, né? E eu falei, eu vou começar a ceiar todo dia com a minha família. Quantos estão compreendendo? Faça isso, porque isso é saúde, isso é sabedoria, é poder de Deus, para guerrear as guerras do Senhor. Então veja, pastor, eu estou numa guerra, mas parece que o Senhor não está vendo. Se essa guerra tiver a ver com o propósito de Deus, agora se você entrar em guerra que o Senhor não te chamou, não espere que o Senhor intervenha. Quantos estão compreendendo? Projeta para mim 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe, Jesus deu essa direção para nós anunciarmos a morte até que Ele venha. Pastor, o que significa isso? Anunciar a morte. Parece uma coisa terrível. Como assim vou anunciar a morte? Alguns não compreendem, não têm discernimento disso. Mas qual que é a direção? Anunciai a morte até que Ele venha. Até que Ele venha. Que morte? Para nós anunciarmos a maior expressão do amor de Deus. Foi a morte do seu único Filho, Jesus Cristo, na cruz. A palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então, quando às vezes algumas pessoas falam assim: você caiu, volta para o primeiro amor. Aí acha que ela dá conversão. Não está dizendo isso não. Está dizendo para você voltar para o amor de Cristo. Porque Ele é que nos amou primeiro. Volte para Cristo. Vale a pena. Não abra mão dos princípios de Deus para a sua vida, porque vai valer a pena. E Ele nos chamou, nos comissionou, apesar das pressões. Às vezes quando eu passo pressão, às vezes eu falo: puxa vida, o Senhor quer alargar minha tenda, quer me tirar do conforto, quer me dar uma experiência sobrenatural. Sabe, se você vai no culto, algumas vezes eu falei: quantos querem experimentar um milagre? Todo mundo, aleluia. Às vezes você nem está passando pressão, mas Jesus ouve que você quer um milagre. Eu te falo, o que antecede um milagre? O que antecede um milagre? É uma pressão, é uma dificuldade. Pastor, mas eu pedi, é muita pressão. Então descansa. Se tem muita pressão,
o milagre vai ser maior, a glória vai ser maior. Davi ficou reconhecido em todo Israel, porque havia um grande problema. Era um grande guerreiro, era um Golias. E antes dele enfrentar Golias, ele diz o quê? Em nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava numa guerra por Israel. E aí a vitória é certa. Então, a Santa Ceia é poder de Deus para nós. Vencermos as guerras para o qual fomos comissionados. Nós estamos diante de uma guerra, nós vamos ter encontro no final do mês. Nós estamos orando toda quarta-feira. A primeira tinha mais gente, a segunda já diminuiu. E eu fiquei pensando, essa semana eu não estou, como é que vai ser? Eu vou pedir para os irmãos tirarem foto da quarta-feira, porque eu quero saber quem está guerreando comigo. Porque eu vou estar guerreando lá em Goiânia. Mas você que ficou, eu espero que você esteja guerreando. Nós estamos num propósito. E uma equipe, ela funciona quando, da mesma forma que Josué falou, para o sol. Quem foi que parou? Foi Josué? Não. Mas Deus ouviu e atendeu. Lá em casa, que nem estava dando exemplo lá. Estou dando um exemplo, fazer uma analogia aqui. Mas ela está lá toda atarefada no meio da guerra. Ela fala, pega o molho, levo. Depois ela pega isso. Você vai lá só fazendo, só servindo. Mas espera aí, eu sou o senhor da casa? Sou. Mas porque ela está na guerra, ela só fala e o senhor atende. Olha só que analogia bacana. Mas traga isso para a realidade das guerras que você está. E fale, creia, determine. E o Senhor fará maravilhas diante dos seus olhos. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu estava conversando com os irmãos a respeito de São Caetano. Não sei se você sabe, mas a maioria, tem muitas igrejas em São Caetano. Muitas. Mas muitas igrejas pequenas que não rompem a barreira dos 40. E eu fiquei com isso aqui. Eu lembro que minha esposa falou, o rapaz falou isso, o outro pastor falou isso, eu fiquei com ele em mente. Irmãos, ficam muito tempo com 40. Muito tempo. Por quê? Porque era que eu conseguia enxergar. Aí nós rompemos. Qual que era o alvo? Era chegar a 100. Para chegar a 100 foi uma luta. Você que está comigo que faz tempo. Foi ou não foi? Mas depois que passou do 100, então eu nem sei onde é que está com os relatórios. 170. Estamos com 170 irmãos. E eu fiquei pensando, nós temos um alvo até o final do ano de chegar a 220. Isso é guerra. Por quê? Jesus está voltando. Ou você fica passivo, ou você se posiciona. Em nome de Jesus nós vamos chegar a 220. Quantos estão comigo nessa guerra? Aleluia. E depois nós vamos para os 300, para os 400. Os irmãos sabem que é proprietário. Acabamos de fazer reforma, ela botou o prédio à venda. Eu fiquei animado. A princípio não. A princípio foi mais justo agora. Mas depois eu fui para casa e falei, o Senhor está botando pressão em nós. Porque para nós sairmos, a igreja do Senhor ela precisa crescer. E ela vai crescer. Nós vamos crescer. Porque nós estamos debaixo do favor de Deus. E nós vamos experimentar o sobrenatural. Então faça da Santa Ceia um ato sobrenatural na sua vida. Quantos compreenderam? Regra do pão. Faça uma oração assim. Diga assim: obrigado, Jesus, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és o meu alimento, o meu sustento, Tu és o meu escudo, Tu és a minha saúde, Tu és o meu sobrenatural. Me dê sabedoria
para lidar com as pressões desse mundo. Me dê sabedoria para lidar com o dia mal, porque eu sei, debaixo do teu favor, a vitória é certa na minha vida, em nome de Jesus. Erga do cálice, fala assim: obrigado, Jesus, porque através do seu sangue eu tenho desfrutado da nova aliança. Através do seu sangue, os meus pecados foram apagados, e não há mais peso e nem condenação sobre a minha vida, porque o Senhor me amou primeiro e morreu por mim na cruz do Calvário, levou todo o meu pecado, toda a transgressão, e hoje eu sou livre para te adorar, e eu declaro que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, e agir no Senhor, quem impedirá? Me dê sabedoria, ousadia, para guerrear as tuas guerras, em nome de Jesus. Aleluia. Coma do pão, beba do cálice. Aleluia. Sabe, queridos, confiança é a base. Confie no Senhor. Creia que o Senhor é contigo. Então não ande esmorecido, não se vitimize pelas circunstâncias, se posicione, porque o Senhor fará maravilhas diante dos seus olhos. Deus é um Deus do impossível. Deus, Ele sempre pega o improvável e levanta. Deus é especialista nisso, e esses são os dias em que Deus quer fazer maravilhas na sua vida e através da sua vida. Então se posicione. Sabe, essa semana eu queria desafiar você a orar, a buscar, a ligar para uma vida e convidar ela para a célula, para ela experimentar o sobrenatural. Ah, pastor, é impossível. Olha, impossível é parar o sol, e Deus já fez isso, então não tem impossível para Deus. Deus fará coisas extraordinárias. Nós vamos começar a testemunhar aqui as coisas extraordinárias. Então não se cale. Irmãos, na quarta-feira eu não vou estar aqui, mas na quarta-feira você já vai trazer os nomes. Nós vamos colocar uma rede embaixo do banner, e você vai colocar o nome no peixinho ali. Nós vamos colocar, e nós vamos orar todos os dias, e nós vamos ter uma grande colheita, como nós nunca tivemos antes. Já falei para os irmãos alugar 2 ônibus. Nós nunca alugamos, falei, reserva 2, porque, pastor, se não lotar, aí ó, tá vendo como você não crê? Vai lotar, irmão, nós vamos ter que dar carona de carro, porque não vai ter lugar no ônibus. Quantos creem nisso? Então nós vamos viver o extraordinário, mas para isso você precisa se posicionar. Amém?
Vamos orar então e encerrar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos, Pai, porque sabemos que grandes coisas estão por vir, Pai. Nos dê ousadia, fé, para ganharmos essas guerras que estão diante dos nossos olhos. Que nesses dias nós possamos ver o sol parar, se necessário for, para que nós possamos guerrear as tuas guerras contra os nossos inimigos e possamos declarar a vitória em nome do Senhor Jesus. Essa semana acorde e comece a declarar vitória sobre cada área da sua vida, sobre cada quadrante. Ore, comece a declarar para que todos ouçam, para que o mundo espiritual ouça. Não entre em guerras na sua casa, porque a tua guerra não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados e potestades, e esses serão os dias de vitória em nome do Senhor Jesus. Quantos dão glória a Deus e pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Os nossos visitantes, nos desculpem, eu avancei um pouquinho mais, estava todo mundo empolgado hoje, mas a semana que vem nós temos uma palavra do céu. Esteja aqui às 18 horas, ou até antes, para nós adorarmos o Senhor, amém? Dê uma palavra de vitória para a pessoa que está do seu lado.